Boa noite. Há uns dias eu tinha passado para vocês sobre que Jesus, alguns dos que aqui se encontram não provaram a morte, até que vejam vir voltar o Filho do Homem. Então, eu lendo a Bíblia mais um pouquinho aqui, estou até no meu computador. Olha o que eu achei aqui interessante, ó. Deixa eu abrir aqui. Olha só o que eu achei aqui interessante, ó. Está escrito aqui em João, tá vendo? João 21. Olha o que é que diz aqui embaixo. Vou ler para vocês verem aqui, coisa interessante aqui, ó. Primeiro vamos para a morte de Pedro, né? No versículo 18 aqui. Primeiro vamos para a morte de Pedro, ó. Jesus já mostrou que não era Pedro que ia ver a volta dele. Presta atenção, ó. Diz aqui, ó. Na verdade, te digo que quando era mais moço te vestias, porque cingias é vestir, certo? Então te vestias a ti mesmo e andava por onde querias, andava por onde ele queria, ele ia. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outros te vestirá e outros te cingirá e te levará para onde não quereis. Ou seja, ele não vai ter querer. Mas o interessante não está aí, tá aqui, ó. Interessante é que Pedro sentiu uma certa inveja da palavra de Jesus quando ele falou sobre que alguns não iam morrer. E quando Pedro foi buscar em Cristo, pensando ser ele que não iria morrer, porque ele estava preocupado com a morte, então Jesus foi e disse: olha, Pedro, por que tu importa com a morte? Olha só, ó, presta atenção. E Pedro, no versículo aqui, vamos a partir do versículo 20, tá certo? Ó. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia. Presta atenção que aqui tem um tom de inveja, aquela invejazinha que iria, não totalmente inveja, ciúme. Mas olha o que é que diz aqui, vou ler, viu? Pode estar desfocado aqui, mas eu vou ler. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se reencostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Presta atenção aqui, ó. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Viu que é uma pergunta? Aí olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: se eu quero, presta atenção, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha a palavra, o que te, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, porque antes Jesus tinha falado da morte de Pedro. Pedro, tu vai morrer de velhice, tu vai morrer velho, Pedro. Porque Pedro estava preocupado com a vida dele, de como ele ia morrer. E Jesus disse que ele ia morrer de velhice. Aí Pedro olhou para trás e viu que seguia eles aquele que Jesus amava e que inclinava a cabeça sobre o seu peito. Aí disse aqui, ó, e disse-lhe Jesus: se eu quero, Pedro, e quanto a este? Pedro perguntou, né? E quanto a este, o que será? Para ver, né? Por se Jesus dizer: ele vai morrer. Aí disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha vivo, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito. Divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Escute só. Divulgou-se, pois, entre os irmãos deste dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Escutou a palavra?